Não é muito diferente, ainda que hoje ainda tenha remanescente, infelizmente está acontecendo a mesma coisa, por quê? Porque o sacerdote hoje é o pastor, aleluia, e o sacerdote, ele resolve, aleluia, convidar os falsos profetas para profetizar palavras doces, aleluia, palavras egocêntricas, palavras, aleluia, de autoajuda, palavra motivacional que você pode, que você consegue, que você vai conseguir, aleluia, palavras, aleluia, só de autoajuda para chamar o povo, aleluia, e o povo assim o adora e o sacerdote acaba dominando pela mão dele. Não que eu seja contra, aleluia, mas o evangelho ainda continua sendo cruz, aleluia. A flor, a rosa, ela ainda continua contendo espinho. E Jesus falou: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, aleluia, não está apto para entrar no reino dos céus. O evangelho ainda continua sendo renúncia. Pecado ainda continua sendo pecado, a porta ainda continua sendo estreita e não passou e nem passará por reforma. Se eu e você quiser entrar, aleluia, tem que trilhar o caminho da porta estreita, porque largo é o caminho da perdição e muitos que hão de entrar por ela. Então, Jeremias, ele passava por um processo doloroso, porque Jeremias, ele profetizava a verdade, mas ninguém queria ouvir a verdade. Jeremias, ele profetizava segundo a palavra do Senhor, mas ninguém queria ouvir a palavra do Senhor, preferia ouvir palavras, aleluia, ouvir fábulas, aleluia, que nada edifica, ouvir fábulas de egocêntrica, ouvir palavra de autoajuda, era isso que o povo queria. Era isso que o povo queria, mas Jeremias, ele continuou firme, mesmo desanimando um momento ou outro. Jeremias, Deus, ele fortalecia ele na sua força, no seu poder. E a Bíblia diz que quando o cativeiro ele se cumpre, é aqui onde eu acho a coisa mais linda de Jeremias, por quê? Porque Jeremias ele era conhecido por ser o profeta chorão, porque era um profeta que chorava, aleluia, que derramava lágrimas por aquele povo, aleluia, porque o evangelho ainda continua sendo choro, meu Deus, estou sentindo a presença dele, evangelho ainda continua sendo lágrimas, aleluia, evangelho ainda continua sendo doloroso e sofrido, porque Jeremias, aleluia, profetizava no meio daquele povo, o povo não queria saber, dava ouvido, aleluia, palavras que não era da parte do Senhor, até o dia que a palavra do Senhor, ela se cumpriu na vida daquele povo. Agora o povo vai parar dentro da Babilônia, e o que me chama a atenção é que agora, após a profecia ter se cumprido, agora Nabucodonosor vai mandar convidar Jeremias para ir morar na Babilônia. E aqui é onde eu acho mais lindo, aleluia, mais lindo na história do profeta Jeremias. Por quê? Porque quando o rei da Babilônia, ele manda convidar Jeremias, porque sabia que Jeremias era servo do Senhor, meu Deus, porque enquanto Israel não dava crédito à pregação de Jeremias, agora Nabucodonosor, que é o adversário, que é o rei da Babilônia, que foi usado por um momento pelo Senhor, a Bíblia vai dizer que vai mandar buscar Jeremias para habitar no meio da Babilônia. Para habitar na Babilônia e manda Jeremias escolher onde você quer ficar. Porque se quiser, pode ficar em Jerusalém, mas eu te convido a vir, aleluia, para ter uma casa, para ter uma morada, para ter tudo do bom e do melhor na Babilônia, porque você é um servo do Senhor. E a Bíblia diz que Jeremias, ele recusa tudo. Jeremias, ele recusa a hospedagem do rei, recusa, aleluia, as iguarias do rei, simplesmente para voltar para Jerusalém. E agora quando Jeremias ele volta, Jeremias ele vai voltar nada mais, nada menos, aleluia, para o meio dos escombros, para o meio dos entulhos, aleluia. É aí onde ele levanta, aleluia, a sua lamentação no capítulo de número 3. Por quê? Porque enquanto o rei da Babilônia está chamando ele para sentar na mesa, aleluia, do rei, a Bíblia diz que Jeremias está no meio, aleluia, dos escombros, no meio do entulho, lamentando e profetizando, aleluia, dizendo que eu trarei à memória aquilo que me traz esperança. E o que é que traz esperança? Ainda continua sendo, aleluia, a vida eterna, ainda continua sendo a volta do povo para Jerusalém, porque nesse momento que Jeremias ele está lamentando, que Jeremias ele está chorando, que Jeremias, aleluia, ele está chorando, clamando pelo povo, é que Deus chega com essa revelação, aleluia, para o profeta. E essa desse o texto.
É Deus dizendo nessa tarde de hoje, é a tua lamentação, o teu choro, as tuas lágrimas, tudo que você está enfrentando, aleluia. Deus, ele está vendo, Deus, ele está enxergando, Deus, ele está contemplando e ele vai chegar com resposta.